Você acha que está preparado para os últimos tempos? Reflita, pois o que vou revelar agora pode surpreender até mesmo os cristãos mais fervorosos. Ao contrário do que muitos acreditam, aceitar a marca da besta pode ser mais atraente do que parece. Mas há uma verdade surpreendente. Os que se recusarem a aceitá-la serão os verdadeiros vencedores nessa batalha espiritual. Descubra como você pode estar entre eles e garantir sua salvação eterna. Prepare-se para uma revelação que pode mudar o rumo da sua vida e não perca a oportunidade de fortalecer sua fé. Ative as notificações e acompanhe esta jornada transformadora. Ao final, faremos uma oração poderosa para blindar sua alma contra as armadilhas do anticristo. Imagine um cenário em que, num piscar de olhos, o mundo que conhecemos vira de cabeça para baixo. As profecias bíblicas não são ficção e estão prestes a se cumprir diante de nós, como Jesus alertou em Mateus 24:44. Por isso estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. O anticristo assumirá o controle global, conforme 2 Tessalonicenses 2:3-4. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus. Nesse cenário, surgirão os que serão excluídos, aqueles que corajosamente recusarão a marca da besta, enfrentando dificuldades extremas, como descrito em Apocalipse 13:16-17. Ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca. Mas, em vez de um castigo, isso se tornará uma oportunidade de mostrar fidelidade a Deus, assim como Jó, que declarou em Jó 13:15, mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Esses fiéis serão como Daniel e seus amigos na Babilônia, firmes em suas convicções diante da adversidade. Lembre-se das palavras de Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O mundo pode parecer caótico, mas Deus permanece no controle. Como o Salmo 99:1 nos diz: o Senhor reina, tremam as nações. No meio das tribulações, os que recusarem a marca da besta encontrarão uma paz que excede todo entendimento, como em Filipenses 4:7. Eles serão sustentados por Deus, como Elias foi durante tempos de escassez. 1 Reis 17:6. Enquanto o mundo foca no anticristo, uma reviravolta divina estará em preparação. Jesus Cristo retornará em glória, como prometido em Atos 1:11. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aceitar a marca não é apenas uma questão de conveniência, mas uma escolha espiritual séria, que traz consequências terríveis. Apocalipse 16:2 fala de úlceras dolorosas sobre aqueles que aceitarem a marca, mostrando que o corpo rejeita essa escolha errada. Muitos acreditarão que estão fazendo a coisa certa ao aceitar a marca, mas estarão caindo em uma armadilha espiritual. Entretanto, Deus sempre provê um caminho para seus filhos. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram protegidos na fornalha. Daniel 3:1-18. Aqueles que se mantiverem fiéis vencerão a besta, como descrito em Apocalipse 15:2. Dizer não à marca exigirá uma fé imensa, mas Jesus prometeu que quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Cada desafio será uma oportunidade para crescer espiritualmente, como Paulo ensinou em Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando o caos se intensificar, Deus mostrará seu poder e seus filhos estarão sob sua proteção. A Bíblia descreve pragas, desastres naturais e um sofrimento que sobrevirá aos que escolherem a marca. Mas mesmo assim, alguns se recusarão a se arrepender. Apocalipse 16:9. Por outro lado,
os que recusarem a marca compreenderão que a Bíblia sempre esteve certa. Como o povo de Israel que foi protegido no Egito, os excluídos serão amparados por Deus. E ao final, o maior confronto da história, o Armagedom, mostrará o verdadeiro poder de Deus sobre o mal. Você está pronto para esse confronto final? O tempo de preparação é agora, e a decisão que você tomar hoje pode determinar seu destino eterno. João teve uma visão impressionante no livro do Apocalipse. Ele viu o céu se abrir e alguém em um cavalo branco. Sabe quem era? O próprio Jesus. Em Apocalipse 19:11 está escrito: Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Imagine a cena. De um lado, o anticristo e seu exército. Do outro, Jesus, o Rei dos Reis, liderando os exércitos celestiais. É como uma versão global do confronto entre Davi e Golias. E o desfecho dessa batalha já está escrito. Apocalipse 17:14 diz: Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Será um momento de grande destruição, com terremotos e tsunamis abalando a terra, conforme mencionado em Zacarias 14:4. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Mesmo assim, muitos tentarão resistir a Deus, como indicado em Apocalipse 16:21, onde grandes pedras de granizo caíram do céu e os homens blasfemaram contra Deus devido ao peso da praga. No fim, o bem prevalecerá. O anticristo e o falso profeta terão um destino final. Apocalipse 19:20 relata que ambos serão lançados vivos no lago de fogo. O reinado milenar de Cristo então começa. Será um período de paz e justiça, conforme Apocalipse 24, onde aqueles que foram fiéis a Deus reinarão por 1000 anos. Durante este tempo, a natureza também se transformará. Isaías 11:6-7 descreve como o lobo viverá com o cordeiro e o leão comerá palha como o boi. Será um tempo em que a justiça reinará, sem corrupção ou criminalidade, e os fiéis terão um papel ativo no governo de Cristo. Mas o fim da história ainda não chegou. No final, João descreve a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro e pedras preciosas que desce do céu. Não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminará. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Apenas aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida terão acesso a essa cidade, um lugar onde a presença de Deus será constante. Em Apocalipse 20:16-15, João descreve o julgamento final, onde todos serão julgados por suas ações. Quem não tiver o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas há esperança para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. A decisão de ter o nome no livro da vida depende de nós, e a escolha que fazemos hoje terá um impacto eterno. Enquanto isso, o mundo mostra sinais do que está por vir. Guerras, desastres naturais e perseguição aos cristãos estão aumentando, exatamente como Jesus previu em Mateus 24. Mas o Evangelho está sendo pregado por toda parte, e isso é motivo de esperança. Israel, que se tornou uma nação em 1948, também é um sinal profético, como a figueira que brota. Neste momento, é importante estarmos atentos e vigilantes, preparados para a volta de Jesus. A marca da besta será um desafio para muitos, mas Deus promete proteção para aqueles que permanecem fiéis. No final, o triunfo pertence a Cristo. E aqueles que perseverarem serão recompensados com bênçãos eternas. Em resumo, a Bíblia nos mostra um destino glorioso para aqueles que seguem a Cristo. A decisão é nossa, e agora é a hora de escolher em que lado queremos estar, quando tudo chegar ao fim.